Você já sentiu que as críticas construíram um muro entre você e Deus? Você já se perguntou se a sua dor espiritual tem solução ou se é possível voltar a experimentar a intimidade com o Pai que um dia conheceu? Querido irmão, querida irmã, hoje quero falar com você do fundo do coração. Se você está aqui, é porque já viveu o abandono daqueles que deveriam pastorear a sua alma. Você experimentou julgamento onde deveria encontrar graça e condenação onde esperava restauração. Mas deixe-me te dizer algo, suas feridas não desqualificam o seu destino. Em João 10, Jesus declara: "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." O inimigo usou vozes para roubar sua paz, mas Cristo vem hoje para restaurar a vida abundante que sempre foi sua. Esta não é apenas mais uma mensagem. É um convite para uma libertação espiritual autêntica. É a sua oportunidade de descobrir que o plano perfeito de Deus para a sua vida não pode ser interrompido pelas opiniões imperfeitas dos homens. Antes de começarmos, quero que você declare em voz alta: "Eu libero meu coração do julgamento humano e abro meu espírito para a voz de Deus." Que essa declaração seja o primeiro passo rumo a um relacionamento restaurado com o Pai, que sempre esteve à sua espera. Vamos começar. Número 1. Sua dor mais profunda é o território onde Deus realiza os seus maiores milagres. Querido irmão, hoje quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no meio das lágrimas. A sua história de dor não é um desperdício. Não é um acidente. Não é uma mancha na sua vida que Deus tenta esconder. Pelo contrário, é o território sagrado onde Ele está realizando o seu maior milagre. Eu sei. É difícil acreditar nisso quando você ainda sangra por dentro. Quando ainda dói lembrar das palavras ferinas, dos julgamentos injustos, dos olhares de rejeição. Mas me escute bem. O Pai de misericórdias, como diz a Escritura em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, é o Deus de toda consolação, que te consola em todas as tuas tribulações, para que você também possa consolar outros. Quem diz isso não é alguém perfeito. É Paulo, que foi rejeitado pelos seus irmãos, apedrejado, chamado de impostor, acusado por líderes religiosos. Paulo soube o que era chorar na solidão de uma cela, perguntando por quê. E ali, naquela cela, Deus lhe mostrou que cada ferida tinha um propósito: aproximá-lo do coração dos quebrantados. Você que me ouve hoje, suas feridas são as chaves que abrirão a porta do consolo para muitos que não sabem aonde ir. Quando as pessoas te perguntarem por que Deus permitiu isso na sua vida, talvez doa responder: mas é aí que a sua resposta se torna profética. Para que eu pudesse entender o seu coração e te levar até o mesmo Deus que me curou. Você não precisa esconder suas cicatrizes. Elas são suas credenciais para o ministério que Ele está levantando em você. Jó, por exemplo, tornou-se conselheiro dos aflitos depois de perder tudo. Suas palavras ainda hoje curam os feridos porque nasceram do pó do seu próprio sofrimento. E é isso mesmo que Deus fará com você. Sabe, há uma diferença entre a dor desperdiçada e a dor redimida. A dor desperdiçada é aquela que nos torna amargos, que nos aprisiona em um cárcere de ressentimento, que nos convence de que não servimos mais para nada. Mas a dor redimida, essa é como as mãos de um oleiro moldando um vaso novo para ser usado para a glória de Deus. Você decide. Você escolhe se a sua dor será semente ou cinza. Se você decidir colocá-la nas mãos do Pai, eu te prometo, Ele a transformará em um ministério que vai além do que você imagina. E eu não quero que você esqueça disso. Sua ferida é um lugar santo. Aquilo que hoje te envergonha, amanhã será o Peniel onde você viu o rosto de Deus. Sim, talvez agora você ande mancando como Jacó, mas cada passo dado nessa mancada é um testemunho de que a sua vida foi marcada por uma experiência com Ele.
Esse é o seu território sagrado, seu altar. É ali que a glória dele se manifesta. Porque ele não escolhe os fortes para mostrar seu poder. Ele escolhe os feridos, os quebrantados, aqueles que o mundo rejeitou. Aí está a evidência de que os julgamentos dos outros não têm poder para impedir o plano perfeito de Deus. Querido irmão, querida irmã, não deixe que as críticas te roubem essa verdade. As pessoas podem dizer o que quiserem sobre você, podem lembrar suas quedas, apontar seus erros, murmurar sobre suas decisões. Mas elas não têm a última palavra, só Deus tem. E a palavra dele sobre você é restauração, propósito, cura. Lembre-se do que diz o Salmo 23. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá, porque ele está com você. Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Percebe? No mesmo vale, na mesma dor, ele te unge e te enche. Por isso, hoje quero te convidar a olhar para a sua história com outra perspectiva. Não mais como uma sequência de derrotas, mas como capítulos de um livro que está sendo escrito pelas mãos do autor e consumador da sua fé. Sim, você. Aquele que um dia foi apontado, agora será levantado como testemunho. Aquele que um dia foi julgado, agora será chamado instrumento de consolo. A sua história não termina no julgamento dos homens. Sua história termina na glória de Deus. Permita que o Espírito Santo tome cada lágrima, cada rejeição, cada ferida e faça delas algo belo. Ele é especialista nisso. Hoje eu falo com o coração. Não desista. Não apague sua fé só porque outros não a entendem. Não feche seu coração só porque outros o machucaram. Deixe que a sua dor seja redimida. Deixe que ela se torne um altar onde outros possam encontrar esperança. Que cada cicatriz seja como as de Jesus, marcas de amor, não de vergonha. E enquanto você avança, quando alguém vier te perguntar por que você continua crendo depois de tudo o que fizeram com você, simplesmente responda: porque eu conheci o Deus que me levantou quando todos me deram por caído. E agora, quero que você também o conheça. Hoje eu te digo profeticamente, nada nem ninguém pode impedir o plano perfeito que Deus já escreveu para você. Nem as críticas, nem os julgamentos, nem as palavras ferinas têm autoridade para parar o que o céu já decretou. Então ande de cabeça erguida. Sua história de dor é o território sagrado onde o milagre já está acontecendo. E quando chegar o momento, você verá que cada lágrima valeu a pena, porque dela brotou a glória de Deus. Número 2. Quando você deixa de buscar aplausos humanos, começa a ouvir os aplausos do céu. Querido irmão, querida irmã, quero falar com você hoje sobre algo que às vezes carregamos sem perceber. Essa fome secreta pela aprovação dos outros. Vivemos esperando um aplauso, um reconhecimento, um olhar que nos diga: você está fazendo tudo certo, e isso nos aprisiona. Mas hoje, Deus te convida a um jejum diferente, um que não é de pão nem de água, mas de aprovação humana. Paulo disse claramente em Gálatas 1:10, acaso procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Essa frase curta, mas tão poderosa, nos revela que não se pode servir aos homens e ao Senhor ao mesmo tempo. E você sabe disso. Agradar a todos te esvazia, mas agradar a Deus enche a tua alma. Deixe-me te perguntar, quantas vezes você já sacrificou a sua paz para corresponder às expectativas dos outros? Quantas vezes você se sentiu preso às opiniões, como se as palavras deles pudessem definir o seu valor? O próprio Jesus se afastava das multidões que o aclamavam para estar a sós com o Pai. Isso nos ensina algo. Mesmo sendo amado e seguido, ele não vivia dessa validação. Sua única aprovação vinha do céu.
Por isso hoje eu te encorajo a fazer esse jejum emocional, a deixar de se alimentar dessa comida envenenada que são os aplausos dos outros. Porque essa é a verdade. No dia em que você deixa de precisar da aprovação das pessoas, você começa a ouvir os aplausos do céu. E nada se compara a essa melodia. Talvez você pense que é fácil dizer, mas difícil fazer. Eu sei. Todos nós sentimos fome de aprovação. Queremos sentir que temos valor, que pertencemos, que somos amados. E não há nada de errado em desejar respeito humano, porque até Jesus cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Mas existe uma linha muito clara entre respeito saudável e dependência tóxica. O respeito vem como fruto natural de quem caminha em integridade. A dependência, por outro lado, surge quando você vive para agradar a todos, menos a Deus. E isso cansa, isso drena, isso escraviza. Por isso Paulo chamava de servo de Cristo aquele que deixa de buscar agradar aos homens. Servir a Cristo é ser livre. O jejum da aprovação é uma disciplina que te ensina a olhar para o céu quando todos te olham com julgamento. Jesus sabia que o mesmo povo que gritava Hosana, depois gritaria crucifica-o. E ele não se movia pela multidão, mas pela obediência ao Pai. Essa é a diferença entre viver para ser aplaudido e viver para ser fiel. Irmão, irmã, não permita que a crítica de alguém roube a sua alegria, nem que o elogio de alguém infle o seu orgulho. Ambas as coisas te afastam do coração de Deus. Quando você jejua dessa necessidade constante de validação, começa a se alimentar do amor dele, da voz dele, do propósito dele. Existem sinais que mostram quando você está faminto por aprovação, quando um não de alguém te derruba, quando um comentário negativo te paralisa, quando você sente que seu valor depende dos likes, dos sorrisos falsos, dos reconhecimentos. É aí que Deus te chama para uma liberdade maior. Aquela liberdade espiritual da qual Paulo fala em Coríntios. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque é só nessa liberdade que você pode levantar a cabeça mesmo quando ninguém te reconhece e declarar, eu vivo para um só. Querido irmão, querida irmã, escute isso. Se o próprio Jesus foi rejeitado, criticado, incompreendido, você não está acima dele. Mas também como ele, você pode encontrar paz na intimidade com o Pai. O jejum da aprovação te permitirá discernir a diferença entre respeito e escravidão, entre ser amado por quem você é e ser manipulado por quem os outros querem que você seja. E toda vez que você conseguir calar a voz das multidões e ouvir a voz suave do Espírito Santo te dizendo, você é meu e eu tenho orgulho de você, sentirá que esse sacrifício vale a pena. O mundo nunca vai entender sua obediência. As pessoas jamais valorizarão suas lágrimas como ele valoriza. Mas o céu celebra cada passo de fé que você dá, mesmo que ninguém aqui aplauda. Hoje, eu quero te convidar a fechar os ouvidos para as opiniões que te ferem e abrir os ouvidos para a palavra viva que te afirma. Não busque mais agradar aos homens, porque a aprovação deles é temporária, mas a de Deus é eterna. Jesus disse claramente, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, liberte hoje a sua alma desse peso. Jejue dos olhares de julgamento, dos comentários ferinos, da sede de validação alheia, e comece a nutrir seu espírito com a presença dele, com a verdade dele, com o amor incondicional dele. Porque, querido irmão, querida irmã, os julgamentos dos outros não podem parar o plano perfeito que Deus já traçou para a sua vida. O chamado dele é mais forte que qualquer crítica. A graça dele é maior que qualquer rejeição. E o amor dele por você não depende de nenhum aplauso humano. Então caminhe leve, caminhe livre, caminhe sabendo que você serve a Cristo e nada nem ninguém pode impedir o que o céu já declarou sobre você. Número 3. Os fariseus modernos colocam sobre você regras que nem eles conseguem cumprir. Querido irmão,
Hoje quero falar com você com toda clareza sobre algo que talvez já tenha te ferido mais de uma vez em sua caminhada com Cristo. A religiosidade tóxica existe e seus feridos caminham entre nós, buscando respostas e se perguntando por que doeu tanto entrar na casa de Deus. Jesus já havia apontado isso com palavras fortes em Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Que imagem dura, não é? E, no entanto, tão necessária. Jesus nos ensina que não devemos ficar calados diante da hipocrisia disfarçada de santidade. Porque quando a religião é usada como ferramenta de controle e não como caminho de libertação, ela fere as ovelhas mais frágeis. E eu quero te dizer isso de coração. Os julgamentos desses fariseus modernos não têm poder para impedir o plano perfeito que Deus tem para você. Existem sinais claros para discernir essa toxicidade, e você os conhece. Quando a aparência pesa mais que o coração, quando exigem que você siga regras humanas, mas ignoram suas lágrimas, quando importa mais o que você aparenta em público do que a transformação que está acontecendo no secreto. Isso não é graça. Isso não é evangelho. Isso não é Jesus. Os fariseus modernos sempre priorizam o controle em vez da graça, porque têm medo de ver alguém livre. Preferem a conformidade à transformação, porque é mais confortável que todos se comportem da mesma forma, sem se importar com o que sentem por dentro. Mas você não foi chamado para viver preso a essas correntes. Você foi chamado para a liberdade, para viver guiado pelo Espírito Santo e não pela manipulação dos homens. Por isso hoje eu te animo a proteger o seu espírito. O discernimento bíblico é o seu escudo. Conhecer as Escrituras te protege daqueles que as distorcem para te ferir. O próprio Jesus nos deixou o padrão. Graça para o pecador, mas confronto ao hipócrita religioso. Não confunda correção amorosa com julgamento destrutivo. Quando alguém te chama ao arrependimento com amor, isso é disciplina de um pai que quer ver você crescer. Mas quando alguém te esmaga com palavras, te aponta com desprezo, te enche de culpa para se sentir superior, essa não é a voz de Deus. Quando alguém usa a Bíblia para te ferir em vez de te curar, querido irmão, essa não é a voz do céu, é a voz do inimigo disfarçada de piedade. Jesus não se calou diante desses sepulcros caiados. Ele os enfrentou, porque amava demais suas ovelhas para permitir que lobos disfarçados as devorassem. Essa mesma coragem que Jesus teve é a que eu desejo que você tenha hoje. Não para brigar, nem para se vingar, mas para decidir a quem você vai ouvir. Nem toda voz que fala de um púlpito carrega o Espírito de Deus. Nem todo conselho religioso vem do alto. Você tem o Espírito Santo, que te guia a toda a verdade. Ouça a Ele. Talvez você já tenha sido ferido por essa religiosidade. Talvez tenha carregado por anos culpas que não eram suas, medos que alguém plantou em você para te controlar. Hoje é o dia de soltar esse peso. Não confunda a voz dos homens com a voz de Deus. A voz de Deus nunca te acorrenta, ela sempre te liberta. Nunca te humilha para te destruir, ela te levanta. Nunca usa a culpa para te manipular, ela usa a graça para te transformar. Olhe para o padrão de Jesus. Quando a mulher pega em adultério foi trazida a ele, os fariseus queriam apedrejá-la para mostrar o quão justos eram. Mas Jesus a defendeu e devolveu sua dignidade. Assim é o coração do Pai. Graça para quem reconhece a própria fraqueza. Confronto para quem oprime o fraco com hipocrisia. Se algum dia alguém te fizer sentir indigno de se aproximar de Deus, afaste-se dessa voz, porque não é a dele. Irmão, irmã, este é meu conselho hoje. Proteja o seu coração da religiosidade tóxica. Encha-o com as Escrituras para que você possa discernir o verdadeiro do falso. Encha-o com oração para que a voz do Espírito seja mais forte que qualquer murmúrio humano.
e encha-o de graça, porque você também foi chamado para ser testemunho de como o amor de Deus restaura os feridos. Lembre-se sempre, os julgamentos dos homens não anulam o plano de Deus. A opinião deles não cancela o chamado. As críticas deles não impedem o propósito. Quando olharem para você como se fosse indigno, olhe para o céu e ouça a voz dele te dizendo: você é meu. E continue caminhando, mesmo que os sepulcros caiados murmurem ao seu redor. Porque o Deus que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Essa é a verdade que liberta. Essa é a voz que cura. Essa é a voz que você deve seguir. Número 4. Enquanto houver vida, nunca é tarde demais para uma segunda chance. Querido irmão, querida irmã, quero te lembrar hoje que o plano perfeito de Deus para a sua vida não terminou no dia em que você tropeçou. Ele não foi cancelado por aquele erro que ainda pesa no seu coração. Nem os julgamentos dos outros, nem as suas próprias culpas têm autoridade para anular o que o céu decretou sobre você. Porque o Deus que te chamou continua sendo o mesmo, e Ele é o Deus das segundas chances. Em João 21, do 15 ao 17, vemos Jesus restaurando Pedro depois da sua negação. 3 vezes ele perguntou: você me ama? E 3 vezes Pedro respondeu: o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus, em vez de rejeitá-lo, disse: apacenta os meus cordeiros. Assim é o nosso Senhor. Ele não apenas perdoa, mas devolve o ministério, a confiança e o propósito, mesmo depois do fracasso. Talvez hoje você se sinta desqualificado, pensando que já é tarde demais, que errou demais, que Deus já se cansou de você. Mas deixe-me te assegurar, enquanto houver vida, há esperança de restauração, porque a graça está sempre te esperando. Aquela mesma graça que levantou Pedro na praia depois de tê-lo negado no pátio. A mesma graça que alcançou Jonas quando ele fugiu do chamado de Deus. Ele correu na direção contrária, mas a misericórdia o alcançou nas profundezas e o trouxe de volta para cumprir sua missão. Porque o arrependimento genuíno sempre ativa a restauração divina. Talvez você ainda escute as vozes daqueles que te apontaram e disseram que você não era mais digno, que seu tempo havia terminado, que você ficou de fora. Mas não confunda as consequências temporárias dos seus erros com uma condenação eterna. As consequências fazem parte do processo, mas a condenação já foi cravada na cruz. Não se esqueça disso. O sangue de Cristo não cobre apenas o seu passado, ele também garante o seu futuro. Porque quando Jesus restaura, ele não faz isso pela metade. Ele cura o coração, remove a vergonha e volta a confiar em você. A Pedro, ele não apenas perdoou, ele o comissionou novamente. Apacenta as minhas ovelhas, disse. É como se Jesus dissesse: eu sei o que você fez, mas ainda acredito em você. Irmão, irmã, não é tarde demais. A religião às vezes faz parecer que depois da queda você não serve mais, que foi descartado. Mas a voz do Espírito sussurra algo diferente. Levanta, volta, eu estou te esperando. Quando você pensar que não tem mais valor, lembre-se de Jonas, que mesmo depois de fugir, foi enviado outra vez. De Pedro, que mesmo depois de negar, foi chamado de novo. De você, que mesmo depois de falhar, é amado outra vez, porque o seu chamado não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. Ele já sabia que você cairia e ainda assim escolheu você. Sua história não termina na negação, nem na fuga, nem no erro. Deus continua escrevendo capítulos de graça nas páginas da sua vida. Não deixe que as críticas dos outros te convençam do contrário, porque eles não conhecem o plano que Deus tem para você. Os julgamentos deles não podem impedir o propósito eterno. Quando você sentir que não tem mais direito de servir, volte a ler João 21 e ouça Jesus te perguntando também: você me ama?
Se você puder dizer que sim, então ele ainda tem cordeiros para você apacentar. Se você ainda o ama, então ainda tem um lugar na obra dele. O mesmo Deus que te encontrou pela primeira vez está disposto a te encontrar novamente. Não importa quantas vezes você tenha caído, ele nunca se cansa de te buscar. O amor dele não tem data de validade. O plano dele não tem limite de oportunidades. Se você se arrepender e voltar com um coração sincero, ele te recebe, te cura e te levanta. Não deixe que a culpa ou o orgulho te afastem por mais tempo. Não acredite na mentira de que você é um caso perdido. Você é um testemunho vivo da misericórdia dele. E ainda há muito por fazer. Quero te encorajar hoje a se levantar, a sacudir o pó, a voltar ao altar e dizer: Senhor, aqui estou outra vez. Ele não se envergonha de te chamar de filho. Ele não hesita em te restaurar. O seu fracasso do passado não desqualifica o seu futuro ministerial. O seu arrependimento de hoje é mais forte do que qualquer erro de ontem. Então não olhe para trás com vergonha. Olhe para a frente com esperança. Porque Deus não apenas te perdoa, Ele te envia de novo. Escute bem isso. O seu nome ainda está nos planos dele. As suas mãos ainda são chamadas para servir. A sua voz ainda pode ser usada para pregar. As suas lágrimas ainda podem regar sementes que darão fruto. Porque quando Jesus restaura, ele também recomissiona. E quando ele abre portas, ninguém pode fechar. Querido irmão, querida irmã, não é tarde demais para você. Não importa o que os outros digam. Não importa nem mesmo o que você pense. O que importa é que o céu ainda te chama pelo nome. Então hoje levante-se, responda à voz dele e continue caminhando. Porque os julgamentos dos outros nunca poderão impedir o plano perfeito de Deus para a sua vida. Número 5. Deus fala mais alto no silêncio do que em todo o barulho religioso. Querido irmão, quero que hoje falemos sobre o silêncio. Sim, sobre esse silêncio que às vezes te assusta, porque você pensa que Deus já não fala mais ou que as suas orações não estão chegando. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha enxergado com clareza. Muitas vezes, Deus fala mais alto quando você se cala. Em 1 de Reis 19:12 está escrito que Elias, depois de esperar um terremoto, um vento forte e um fogo, descobriu que o Senhor não estava em nenhum desses espetáculos, mas sim num sussurro suave e delicado. O Deus do universo, quando quis reconectar o coração trêmulo do seu servo, não gritou, ele sussurrou. E essa é a teologia do sussurro. Em um mundo que grita, Deus sussurra. Em uma religião que faz espetáculo, Deus convida à intimidade. Porque Ele não quer te deslumbrar por fora, mas sim te transformar por dentro. Às vezes, viemos de comunidades onde parecia que, para Deus falar, era preciso encher o ambiente de barulho, luzes, emoções descontroladas. E quando não sentíamos nada, achávamos que Ele não estava lá. Mas Elias nos ensina o contrário, que a voz mais pura de Deus se ouve quando todas as outras vozes se calam, até a sua. E você também pode encontrar essa intimidade silenciosa, onde não há ninguém para impressionar, nenhum líder para agradar, nenhuma performance para manter. Só você e o Pai, face a face, coração com coração. Não importa o que os outros dizem sobre você, não importa se te criticam por preferir se afastar da multidão, porque os julgamentos dos outros nunca poderão impedir o plano perfeito que Deus quer realizar em segredo na sua vida. Quero te perguntar, você tem criado espaços de silêncio sagrado na sua vida? Já aprendeu a reconhecer a voz dele no meio do ruído? Porque a diferença entre a voz de Deus e as vozes religiosas externas é que a dele cura, levanta, conforta. As outras apenas julgam, ferem, confundem. E para reconhecer o sussurro de Deus, é preciso disciplina espiritual. A disciplina de se calar para ouvir. A disciplina de fechar os lábios para que o Espírito fale. A disciplina de se desintoxicar do barulho religioso e do ativismo vazio para simplesmente estar na presença dele.
Na oração contemplativa, encontramos o antídoto para o ativismo religioso que tanto nos desgasta. Não é uma oração para pedir algo, nem para parecer espiritual diante de ninguém, nem para cumprir uma obrigação. É simplesmente sentar-se diante dele e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. É deixar que a alma respire na presença dele, que a mente se aquiete, que o coração seja curado. Ali, no silêncio, as críticas perdem força. Ali, os julgamentos soam distantes. Ali, o que importa é que você é dele e ele é seu. Elias foi restaurado não no espetáculo, mas no silêncio. Você também será restaurado ali. Você não precisa de um palco, nem de um microfone, nem de todas as mãos levantadas sobre você para que Deus te ministre. Você precisa de um quarto fechado e um coração disposto. Jesus disse isso em Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará em público. O que os outros não entendem é que aquilo que você recebe no secreto é o que te sustenta quando vêm as críticas. Aquilo que ele sussurra ao teu espírito na intimidade, ninguém pode roubar, ninguém pode silenciar. E talvez até agora você tenha confundido espetáculo com presença. Talvez achou que se não havia fogo, terremoto ou vento, Deus não estava lá. Mas quero profetizar sobre você. O sussurro dele é suficiente para te devolver a paz. O sussurro dele será a tua direção. O sussurro dele será mais forte que qualquer grito humano. E quando você ouvir essa voz suave e delicada, saberá que, mesmo que todos te rejeitem, ele continua te chamando. Que mesmo que todos te critiquem, ele continua acreditando em você. Que mesmo que todos te esqueçam, ele continua escrevendo o seu nome na palma da mão. Hoje eu te convido a parar, a silenciar as opiniões que te machucam, a se desconectar das expectativas religiosas que te cansam, a calar o julgamento interno que te acusa e apenas escutar. Ele ainda sussurra o seu nome, ele ainda fala com você, ele ainda está perto, mais perto do que você imagina. E o plano dele para você continua intacto, porque os julgamentos dos outros não o interrompem, porque as críticas dos outros não o anulam, porque nada pode impedir que o sussurro do céu alcance um coração disposto. Então hoje, querido irmão, querida irmã, desligue as vozes externas, entre na quietude, feche os olhos, respire fundo e escute. O Deus que se encontrou com Elias no silêncio está esperando para se encontrar com você também. E quando você o ouvir, quando sentir a paz dele te abraçar como um sussurro, saberá que não precisa de mais nada para continuar, porque os julgamentos dos outros não podem impedir o plano perfeito que Deus já está cumprindo em você. Número 6. Quando os pais espirituais falham, você descobre que sempre teve um pai perfeito. Querido irmão, sei o quanto dói sentir-se como um órfão espiritual. Quando a igreja que deveria ser refúgio se torna um lugar de feridas. Quando as figuras que prometeram te guiar acabam te deixando sozinho, te julgando, te decepcionando. É uma dor profunda porque não fere apenas o coração, fere também a fé. Mas hoje quero te lembrar que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, como diz o Salmo 27:10, o Senhor te acolherá. Porque quando os pais espirituais falham, você descobre que sempre teve um Pai celestial que nunca falha. Davi conheceu o abandono humano, mas encontrou no amor paternal de Deus um refúgio suficiente para curar. Você também pode experimentar esse amor. Há algo que precisamos reconhecer. As pessoas são imperfeitas, até mesmo aquelas que carregam o título de líder espiritual. A própria Bíblia está cheia de exemplos. Moisés se irritou e desobedeceu, Davi caiu em pecado, Pedro negou Jesus. O padrão bíblico revela líderes imperfeitos, mas também revela a perfeição da liderança de Cristo, que nunca falha, nunca abandona, nunca fere para destruir. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, quando os líderes humanos falham, não confunda a fraqueza deles com o caráter de Deus.
porque Deus não apenas perdoa as feridas causadas por líderes espirituais, Ele as cura, tornando-se o pai que você sempre precisou. Talvez hoje esteja difícil confiar em qualquer autoridade espiritual. Talvez você se pergunte se vale a pena abrir o coração de novo, se existe alguém verdadeiramente confiável. E eu quero te dizer que sim, é possível voltar a confiar. Mas não antes de você aprender a confiar na autoridade perfeita de Deus, quando você ancora sua fé nele, no seu amor, na sua justiça, na sua voz. Então você não dependerá da perfeição das pessoas para permanecer firme. Você aprenderá a discernir entre os que servem por amor e os que se servem a si mesmos, entre os que refletem Cristo e os que só buscam o próprio nome. Não deixe que a amargura do que te fizeram te transforme em alguém cínico. Não caia na armadilha de rejeitar toda a autoridade por medo de ser ferido novamente. Porque existem líderes que sim, servem de coração, que são as mãos e os pés de Jesus para curar os feridos. Mas para reconhecê-los, você precisa primeiro deixar Deus curar o seu coração ferido. Curar não é justificar o mal que te fizeram, mas é não permitir que o mal dos outros roube sua paz, sua fé e seu propósito. Jesus confrontou os líderes que abusavam da sua posição, mas sempre acolheu com ternura aqueles que buscavam consolo. Ele continua sendo o mesmo hoje. A diferença entre líderes que servem e líderes que se servem está em se eles carregam a sua dor ou apenas colocam mais peso sobre você. Os que são como Cristo lavam os pés, não apontam o dedo. Os que são como Cristo levantam o caído, não o afundam ainda mais. E mesmo que muitos não entendam isso, sempre haverá alguém disposto a te pastorear com humildade e graça. Quero que hoje você solte a culpa que te impuseram. Talvez fizeram você se sentir indigno, insuficiente, um fracasso espiritual. Mas isso não veio do coração do Pai. Ele não te chama pelas suas falhas, ele te chama pelo nome. E continua dizendo: filho meu, filha minha, em ti tenho prazer. Os julgamentos desses homens não podem impedir o plano perfeito de Deus para a sua vida, porque não foram eles que te escolheram, foi Deus. Não foram eles que te redimiram, foi Jesus. Não foram eles que morreram por você, foi o Cordeiro na cruz. Hoje quero que você saiba que não está sozinho. Você não é órfão, você não é desamparado, você não é um caso perdido, você é filho amado do Pai Celestial. E mesmo que as mãos dos seus pais espirituais tenham falhado, as mãos do Pai continuam estendidas sobre você. Ele mesmo te acolherá, como prometeu, não por obrigação, mas por amor, porque assim é o coração dele. Feche os olhos por um momento e respire a presença dele. Diga a ele que você precisa de um abraço, que precisa ser curado, que precisa ter restaurada a confiança nele e na igreja. Peça que ele te mostre quem são os pastores segundo o seu coração, aqueles que refletem a sua ternura e a sua justiça, e solte aqueles que te feriram. Deixe que ele cuide disso. Você apenas volte para o abraço dele. Hoje declaro sobre a sua vida: você será restaurado. Você voltará a confiar. Você voltará a se sentir em família. A igreja voltará a ser para você aquilo que sempre deveria ter sido, um lar. E nenhum julgamento humano, nenhum erro dos outros, nenhuma ferida do passado pode impedir o plano perfeito que Deus desenhou para você desde antes de nascer. Porque no fim de tudo, você descobrirá que sempre teve um pai que nunca falha. E isso é suficiente para recomeçar. Número 7. Sua autenticidade quebrantada é mais poderosa do que qualquer perfeição fingida. Querido irmão, querida irmã, hoje quero te lembrar que o Evangelho não precisa de filtros para ser poderoso. Não precisa que você finja ser alguém que não é para que Deus te use. Não exige que você se esconda atrás de uma máscara de perfeição. A graça brilha justamente quando você é sincero com suas fraquezas, quando reconhece que não é suficiente por si só. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que verdade incrível! A autenticidade vulnerável é mais poderosa do que a perfeição fingida. Deus não espera de você um personagem espiritual. Ele quer o seu coração real. Durante tempo demais, fomos ensinados a aparentar. Sorrir quando estamos quebrados por dentro. Dizer que está tudo bem quando o nosso mundo interior está desmoronando. Acreditar que mostrar uma rachadura na nossa armadura espiritual nos torna menos dignos. Mas, na realidade, é exatamente o oposto. A força está na vulnerabilidade, porque quando você para de fingir ser perfeito, permite que o poder genuíno de Deus se manifeste através da sua humanidade quebrada. Quando você reconhece suas falhas, dá espaço para que a graça dele te cubra. Quando você reconhece suas quedas, dá oportunidade para que a misericórdia dele te levante. Você não precisa viver sob o peso de uma imagem fabricada. Não precisa manter uma fachada religiosa para ser aceito por Deus. Ele já te aceitou como você é, porque o evangelho autêntico não requer máscaras espirituais. Somos vasos de barro, frágeis, imperfeitos, mas é nesses vasos que ele decidiu colocar o seu tesouro para que a glória seja dele e não nossa. Isso nos liberta, liberta das expectativas dos outros, das críticas que nos lançam, dos julgamentos que nos fazem sentir menores. Liberta para sermos simplesmente quem somos diante dele, filhos e filhas necessitados do seu amor. Existe uma diferença muito clara entre transparência saudável e exibicionismo emocional. Não se trata de contar todos os detalhes da sua vida a todo mundo. Não se trata de transformar suas lutas em espetáculo para chamar atenção. Trata-se de ser honesto. Primeiro com você mesmo, depois com Deus e com aqueles que Ele coloca ao seu lado para caminhar junto no processo. Essa honestidade atrai. Essa vulnerabilidade autêntica toca mais corações do que a perfeição artificial. Porque quando alguém vê que você é real, que você também luta, que você também chora, que você também precisa da graça, então essa pessoa se sente menos sozinha. Então ela também encontra esperança. Hoje vivemos em um mundo onde até a espiritualidade é filtrada. Nas redes sociais abundam imagens de vidas perfeitas, ministérios impecáveis, líderes que nunca parecem falhar. Mas isso não é real. Ninguém é assim. Essa perfeição artificial só gera frustração em quem a observa. E isso é perigoso para a fé, porque começamos a nos comparar com algo que nem existe. Passamos a acreditar que se caímos, não somos mais dignos. Que se não temos aquela imagem perfeita, então não servimos para o reino. Mas isso é mentira, porque Deus sempre preferiu o seu rosto verdadeiro à sua máscara religiosa. Talvez você tenha vivido preso a uma expectativa impossível. Talvez as críticas dos outros te empurraram a se esconder atrás de uma imagem que não é sua. Talvez você tenha sentido que, se mostrasse sua fraqueza, os outros te julgariam e achariam que você não é espiritual o suficiente. Hoje, quero te encorajar a se libertar, a tirar essa máscara, a deixar que o poder dele repouse sobre as suas fraquezas, a se apresentar como você é e dizer: Senhor, aqui está a minha humanidade, aqui está o meu barro, aqui estão as minhas rachaduras. Faz a tua obra em mim. E ele fará. Porque o Evangelho não precisa da sua perfeição para funcionar. Ele só precisa da sua sinceridade e de um coração disposto. Não permita que as críticas dos que vivem de aparência te afastem da autenticidade. Não permita que o julgamento dos outros te leve a esconder quem você é diante de Deus. Porque os julgamentos dos outros não têm autoridade sobre o plano perfeito que Deus desenhou para você. Ele te escolheu conhecendo tudo sobre você, suas forças e suas lutas, e mesmo assim decidiu te amar. Mesmo assim, decidiu te usar. Quando você se liberta da pressão de fingir, quando para de tentar agradar a todos e escolhe agradar apenas a Deus, você encontra descanso.
encontra propósito, encontra liberdade, porque Ele nunca te pediu perfeição. Ele te pediu obediência, te pediu verdade, te pediu fé. Então hoje, volte para Ele como você está, com suas cargas, suas lutas, suas cicatrizes. Não esconda mais, porque é justamente através delas que outros verão o poder dele em você. Querido irmão, querida irmã, não há nada mais belo do que um coração sincero diante de Deus. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça dele é suficiente para você. E quando você tira a máscara, quando decide ser real, descobre que ele sempre preferiu o seu rosto verdadeiro. E nesse momento, as críticas perdem força, os julgamentos se dissipam e a conexão íntima com o Pai se torna mais profunda do que nunca. Porque os julgamentos dos outros nunca poderão impedir o plano perfeito que Deus já começou em você. Número 8. A rejeição que te feriu ontem é o que te capacita para curar outros hoje. Querido irmão, querida irmã, quero que você escute com atenção esta verdade. A rejeição que você sofreu não te desqualifica, ela te qualifica. Porque o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus para curar os quebrantados, para enfaixar os feridos e proclamar liberdade aos cativos, é o Espírito que hoje está sobre você. Isaías 61:1 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Essa é a unção dos rejeitados. Essa é a marca profética daqueles que foram feridos pelos julgamentos humanos, mas escolhidos pela graça de Deus para serem bálsamo para outros. O próprio Jesus viveu isso, rejeitado em sua terra, desprezado pelos líderes religiosos, traído pelos seus. E foi exatamente essa rejeição que o levou a cumprir o seu propósito. O que os homens não entenderam é que sua dor não era sinal de fracasso, mas evidência da sua missão. Assim também é com você. Cada crítica, cada porta que se fechou, cada palavra que te humilhou, cada olhar que te fez se sentir indigno, foi preparando seu coração para ministrar a partir de um lugar de compaixão. Porque só quem sentiu a ferida pode curar a ferida. Deus escolhe aqueles que o sistema religioso descarta. Esse é o jeito dele. Davi foi esquecido no campo quando Samuel veio ungir o novo rei. Ninguém pensou nele, mas o óleo foi para ele. José foi rejeitado e vendido pelos seus irmãos, mas foi o escolhido para salvá-los depois. Moisés foi expulso do palácio e desprezado pelo seu próprio povo, mas foi o libertador que Deus levantou. O padrão das Escrituras é claro. Os rejeitados pelos homens são os escolhidos por Deus para as missões mais grandiosas, porque na sua fragilidade aprendem a depender totalmente dele, porque em seu quebrantamento desenvolvem a empatia que um ministério de restauração precisa. Não se engane. A rejeição não é sua identidade, é apenas a ferramenta que Deus usou para moldar o seu caráter e te preparar para o propósito. Você pode escolher ser vítima das palavras que lançaram sobre você, ou pode se levantar como vencedor, sabendo que essa rejeição humana é a confirmação do chamado divino. Porque se Jesus foi desprezado, por que nós não seríamos? No reino, não é a aceitação das multidões que valida o seu ministério, é a unção que vem do alto. O ministério que Deus está formando em você não nascerá da sua perfeição, mas do seu processo. Não surgirá das suas conquistas, mas da sua dor transformada. O que ontem te feriu hoje será a chave para curar outros. Porque quando você se aproxima de alguém quebrantado e diz, eu também passei por isso, essa pessoa encontra esperança. Quando você ora por alguém que foi julgado e diz, eu também fui julgado, essa pessoa volta a crer. Porque há poder na unção que nasce da rejeição. Talvez até hoje você tenha enxergado sua história como uma sequência de fracassos, mas hoje o Espírito quer que você a veja como um treinamento divino.
cada lágrima, cada silêncio imposto, cada banco ao fundo da sala, cada porta que não se abriu, tudo isso estava te qualificando para o que está por vir. Porque só os rejeitados sabem como tratar os rejeitados. Só os quebrantados sabem como curar corações partidos. Só os humilhados sabem como levantar os caídos. Pare de lutar com seu passado. Abrace o seu testemunho. Você não precisa apagar suas cicatrizes para ser usado por Deus. Ele vai usá-las para revelar sua glória. Você não é o resultado das críticas que recebeu. Você é o resultado da escolha que Deus fez sobre sua vida desde antes do seu nascimento. O plano dele continua intacto e os julgamentos dos outros não podem impedi-lo. Nem a rejeição deles, nem os rótulos, nem as acusações têm o poder de anular o que ele já decretou no céu sobre você. Hoje eu quero que você se levante em fé, que comece a se enxergar como Deus te vê. Ungido, chamado, capacitado, que repita com o coração o que diz Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ainda que eles não te reconheçam, Ele já te reconheceu. Ainda que eles não te validem, Ele já te enviou. Ainda que eles tenham te apontado, Ele já te cobriu com a sua graça. A mesma rejeição que te feriu ontem é a experiência que te capacita para curar outros hoje. Então não se esconda mais, não se cale mais, não se envergonhe mais. Caminhe na unção dos rejeitados, sabendo que cada crítica, cada julgamento, cada lágrima foi transformada em óleo para curar os quebrantados. Porque os julgamentos dos homens não podem impedir o plano perfeito que Deus estabeleceu para a sua vida. E hoje, esse plano continua de pé, continua em movimento e continua sendo maior do que você imagina. Número 9. A adoração mais real acontece quando não há plateia para impressionar. Querido irmão, quero te convidar a lembrar por um momento daquelas vezes em que você estava sozinho, quando ninguém te aplaudia, quando ninguém te via. E ainda assim, seu coração sentia um fogo suave, desejando adorar a Deus. Esse é o deserto espiritual, onde se forja a adoração verdadeira. Em João 4:24, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele não mencionou luzes, nem música, nem público. Ele mencionou espírito. Ele mencionou verdade. A adoração autêntica transcende lugares e formas, porque não depende de um ambiente preparado, mas de um coração disposto. No deserto, quando você não tem nada, é que descobre se sua adoração é genuína. Quando não há banda atrás de você, quando as mãos levantadas de outros já não te cobrem, quando a plataforma já não está sob seus pés, é quando mais claramente você pode dizer: Senhor, só Tu me bastas. Essa é a adoração pura, aquela que não é performática, que não busca impressionar ninguém, que não compete por atenção, que não é espetáculo. É aquela que acontece em segredo, no seu quarto, quando você chora sozinho e diz: eu te amo mesmo assim, mesmo que tudo ao redor esteja seco. Essa adoração não se fabrica. Essa adoração é fruto de intimidade. Às vezes, acreditamos que a adoração verdadeira está no congregacional. E, sem dúvida, a Bíblia nos encoraja a congregar e adorar juntos. Mas ela também nos mostra que a adoração pessoal é igualmente poderosa. Porque não há igreja cheia sem indivíduos cheios primeiro. O deserto é a escola da adoração pessoal. Ali, onde sua carne não sente vontade, onde sua alma quer desistir, mas seu espírito ainda diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É ali que se revela até que ponto sua fé depende das circunstâncias. É ali que se prova se você adora pelo que tem ou por quem ele é. Haverá dias em que você não terá vontade de adorar, querido irmão. Dias em que seu coração estará tão ferido que parecerá hipocrisia levantar as mãos. Mas lembre-se, adorar não é sentir primeiro, é decidir primeiro. Davi adorou enquanto fugia de Saul. Jó adorou depois de perder tudo.
Paulo e Silas adoraram enquanto estavam presos e acorrentados. Porque a adoração não nasce do que se vê, mas de quem você sabe que Deus é. No deserto, quando parece que nada floresce, é quando floresce o amor mais puro. Porque é ali que você não tem mais nada para oferecer além do seu coração sincero. O deserto é um lugar de encontro íntimo com Deus, sem distrações, sem enfeites, sem intermediários. Só você e Ele. Moisés viveu isso quando encontrou a sarça ardente no deserto. Ali, ele ouviu seu nome e recebeu seu chamado. Elias viveu isso quando fugiu para o Monte Horebe, e lá, no sussurro suave, Deus o fortaleceu. O próprio Jesus foi ao deserto para jejuar e vencer a tentação, e saiu de lá ungido para o seu ministério. Assim também é com você. Seu deserto não é castigo, é preparação. Seu deserto não é ausência, é intimidade. É ali que você se desfaz do que não precisa, para descobrir que Ele é tudo o que você realmente precisa. Talvez hoje você olhe para a sua vida e sinta que já não há música, já não há luzes, já não há multidão. Talvez você se sinta afastado, escondido, esquecido, mas se seu coração ainda deseja adorar, mesmo entre lágrimas, ali você está mais perto da verdade do que nunca, porque quando você tira a música, as luzes e a multidão, e ainda assim seu coração diz: "Tu és digno", então você entende o que é adorar em espírito e em verdade. Hoje, quero te encorajar a reconectar com essa simplicidade. Deixe que Ele seja sua única plateia, que seu quarto seja seu altar, que sua voz trêmula seja seu cântico, que suas lágrimas sejam seu incenso, que seus joelhos dobrados na solidão sejam mais preciosos que 1000 mãos levantadas em público. Porque quando ninguém mais te vê, Ele está te vendo. E quando ninguém mais te escuta, Ele recebe sua adoração. Querido irmão, os julgamentos dos outros não podem impedir essa conexão íntima, nem as críticas à sua forma de adorar, nem as comparações com os que fazem mais barulho, nem as expectativas dos outros podem deter o plano perfeito que Deus tem para se encontrar com você onde ninguém mais pode chegar. Ele não busca uma apresentação perfeita, ele busca um coração rendido. Ele não espera que você se exiba, ele espera que você se entregue. Então, no seu deserto, levante suas mãos mesmo que tremam, feche os olhos mesmo que chorem, cante mesmo que em sussurros, porque ali no secreto, no íntimo, no verdadeiro, ele te escuta. E ali é onde a adoração mais pura nasce e onde a presença mais doce dele desce. Porque no fim de tudo, não se trata da forma, se trata da verdade. E essa verdade é que Ele continua sendo digno, mesmo enquanto você atravessa o seu deserto. Número 10. Suas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas medalhas de vitórias conquistadas. Querido irmão, quero falar com você hoje sobre algo que às vezes escondemos, como se fosse motivo de vergonha, quando na verdade é um testemunho. Suas cicatrizes. Sim, essas feridas que já cicatrizaram, mas deixaram marca. Em João 20:27, o Jesus ressuscitado disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Jesus ressuscitou com as cicatrizes visíveis. Ele não as escondeu, porque essas cicatrizes eram a evidência do seu amor, a lembrança eterna de que seu sofrimento trouxe salvação. Assim também, suas cicatrizes não são sinais de fraqueza. São medalhas de honra que mostram as batalhas que você venceu com a ajuda de Deus. As feridas abertas doem, sangram, infeccionam. As cicatrizes já não doem da mesma forma, mas continuam ali para contar uma história. Essa é a diferença entre uma ferida não curada e uma cicatriz redimida. A ferida te faz se retrair e se esconder. A cicatriz te faz falar e testemunhar. Jesus nos ensina que não é necessário esconder as marcas que a vida deixou em nós, porque quando as apresentamos como testemunho da sua graça, elas se tornam janelas de luz para outros que ainda estão na escuridão.
Aquilo que um dia foi seu ponto mais frágil pode agora ser o canal pelo qual a graça de Deus brilha com mais intensidade. As cicatrizes emocionais e espirituais tornam-se janelas pelas quais outros podem ver que a graça de Deus atua na fraqueza humana. Quando alguém ouve você falar da depressão da qual foi liberto, da traição que conseguiu perdoar, do medo que aprendeu a vencer, esse coração ferido começa a acreditar que também pode ser curado. Porque se Deus fez com você, pode fazer com eles também. Seu testemunho se torna uma arma de guerra espiritual. Você não precisa de argumentos elaborados para provar que Ele é real. Basta mostrar suas mãos e dizer: veja minhas cicatrizes, elas são a prova de que Ele me levantou. A beleza de Deus se manifesta justamente naquilo que o mundo chama de quebrado. Existe uma beleza redimida, uma formosura que só pode nascer do sofrimento transformado em propósito. Assim como um diamante surge da pressão, assim como o ouro é purificado no fogo, seu caráter e seu ministério se formam nas estações de quebrantamento, e aquilo que hoje parece uma cicatriz feia para você, amanhã será o sinal de que você sobreviveu, de que não desistiu, de que foi restaurado. Você tem credenciais que ninguém pode falsificar. As cicatrizes espirituais são credenciais ministeriais que validam sua autoridade para falar de cura, para pregar restauração, para ministrar consolo, porque você não fala a partir da teoria, mas da experiência. Você não prega algo que leu num livro, mas algo que viveu no próprio corpo e na própria alma. E quando você fala desse lugar, a unção flui com mais força. Não continue escondendo o que Deus quer usar. Pare de cobrir as marcas do seu passado como se fossem motivo de vergonha, porque elas não são sinais de fracasso, são sinais de vitória. E cada vez que você compartilha sua história, você arranca das mãos do inimigo o poder sobre sua memória. Cada vez que você conta como Deus te levantou, a vergonha recua e a glória de Deus avança. Talvez ainda haja feridas abertas no seu coração, e tudo bem admitir isso. Mas permita que Ele toque nelas, que as cure, que as transforme em cicatrizes. Porque as feridas te paralisam, mas as cicatrizes te empoderam. E quando chegar o dia em que você olhar para trás e disser: isso também passou, você entenderá que nada do seu sofrimento foi em vão. Querido irmão, cada cicatriz é um lembrete de que os julgamentos dos outros não puderam impedir o plano perfeito de Deus para a sua vida. Eles te criticaram, te descartaram, te apontaram. Mas você continua aqui, continua adorando, pregando, amando, servindo. Isso é graça, isso é vitória, isso é o Evangelho escrito na sua própria pele. Então, ande de cabeça erguida. Não porque você nunca caiu, mas porque cada vez que caiu, a mão de Deus te levantou. Não porque nunca sangrou, mas porque o sangue que você derramou foi coberto pelo sangue do Cordeiro. Não porque nunca doeu, mas porque o amor dele foi maior que a sua dor. Hoje eu declaro isto sobre você. Suas cicatrizes não te desqualificam, elas te qualificam. Suas marcas não são motivo de vergonha, são troféus de graça. Cada uma delas é uma janela por onde o céu se inclina para mostrar ao mundo que Deus cura, que Deus restaura, que Deus ainda não terminou com você. Então mostre suas mãos, como fez Jesus. Não esconda seus lados, como fez Jesus. Permita que a incredulidade de outros desmorone ao verem que sim, você passou pelo fogo, mas não se queimou. Que sim, você foi ferido, mas não destruído. Que sim, você chorou, mas não ficou no chão. Porque a história que suas cicatrizes contam continua testificando que os julgamentos dos outros não puderam parar o plano perfeito de Deus sobre sua vida. Número 11. Existem lições que só se aprendem no chão do quebrantamento. Querido irmão, existe uma escola pela qual nenhum de nós deseja passar, mas todos precisamos. A escola do quebrantamento. Davi conheceu bem essa escola quando escreveu no Salmo 51:17:
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse salmo nasceu após o seu pecado com Batseba. O rei que antes havia vencido exércitos agora estava prostrado, sem forças, sem desculpas, reconhecendo que seu verdadeiro sacrifício não era um holocausto, mas um coração rendido. Nessa escola, você não aprende nos altos montes, mas sim no chão, quando já não consegue sustentar seu próprio orgulho e descobre que a única maneira de se levantar é agarrando-se à mão de Deus. É nesse lugar que a pedagogia divina se revela. Existem lições espirituais que só podem ser aprendidas no chão do quebrantamento. É ali que o orgulho morre e a humildade nasce. É ali que seus planos caem ao chão para que os dele se cumpram. É ali que você percebe que seus títulos, conquistas e máscaras não impressionam a Deus. No chão, você aprende que ele nunca quis um sacrifício de aparência, mas um de sinceridade. Deus não permite o quebrantamento para te destruir, mas para te moldar. Como o oleiro que pega o barro e o pressiona até dar forma. Ele nos quebra para tirar as deformações do pecado e nos refaz com o design do céu. Quando estamos em sua oficina, quando a roda gira e sentimos que estamos sendo desfeitos, não é rejeição. É amor demais para nos deixar como estamos. O caráter que reflete a humildade de Cristo se forma ali, nessa pressão que quebra a autossuficiência e desperta uma dependência total nele. Não confunda o quebrantamento construtivo com o destrutivo. O quebrantamento destrutivo vem do mundo, das críticas sem graça, dos julgamentos humanos que querem te ver por baixo. Mas o quebrantamento construtivo vem de Deus e sempre te levanta melhor do que antes. As vozes externas podem querer te esmagar, mas a voz interna do Pai te sussurra: estou fazendo algo novo. A humildade genuína não nasce nas estações de aplausos, mas nas estações de lágrimas. Quando tudo o que você tem para oferecer são os seus pedaços. Quando tudo o que você consegue dizer é: Senhor, eis-me aqui. Essa humildade, nascida do sofrimento bem processado, é o que abre portas para níveis mais profundos de intimidade com Deus. Porque enquanto a prosperidade ensina gratidão, o quebrantamento ensina dependência. Enquanto a abundância ensina administração, o quebrantamento ensina rendição. Existem verdades que a prosperidade nunca poderá ensinar, porque só se aprendem no silêncio do chão. E você não está caindo, mesmo que pareça. Você está sendo moldado pelas mãos do oleiro. Ele não largou sua obra. Você não é um fracasso. Você é um processo. Cada rachadura que hoje você vê em si mesmo, ele está usando para que sua luz brilhe com mais intensidade. Cada lágrima que você derrama hoje, ele conta como semente para seu ministério futuro. E quando ele terminar, você não será o mesmo. Será mais forte, mais humilde, mais parecido com Cristo. Então não fuja dessa escola. Não endureça seu coração tentando escapar da lição. Não ouça as críticas dos que te acusam por te verem no chão, porque os julgamentos dos outros não têm poder para impedir o plano perfeito que Deus já escreveu para você. Eles podem pensar que você está vencido, mas você sabe que está sendo moldado. Eles podem apontar suas fraquezas, mas você sabe que é exatamente nelas que o poder dele se aperfeiçoa. Querido irmão, levante seu olhar mesmo com os joelhos no pó. Deus não despreza um coração contrito. Ele não ignora um espírito quebrantado. Ele honra os que se humilham e exalta os que se rendem. Porque para Deus, esse coração quebrantado é o sacrifício mais precioso que você pode oferecer. E quando você se levantar, quando sair dessa escola, vai descobrir que as críticas já não pesam como antes, que os julgamentos já não te ferem como antes, porque agora você sabe que só um tem a última palavra sobre você. E ele ainda está dizendo: meu filho, minha filha, ainda tenho um plano para você. Então confie, permaneça, aprenda. Porque quando você se vê... Número 12.
A sua simples existência transformada prega mais forte do que 1000 sermões. Querido irmão, há um momento na vida espiritual em que você descobre que o seu maior ministério não é o que você faz, mas o que você é. Que a sua simples existência, transformada pela graça, prega mais forte do que qualquer sermão. Paulo expressa isso em 2 aos Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa é a essência do ministério da presença. A sua própria vida, refletindo Cristo, se torna um testemunho silencioso, mas impossível de ignorar. Existe algo profundamente poderoso na transformação genuína, porque as pessoas podem discutir as suas palavras, criticar seus métodos, rejeitar seus argumentos, mas não podem negar sua mudança. Elas não conseguem evitar perceber que você já não é o mesmo, que o brilho no seu olhar não vem de nada deste mundo. Quando Deus te restaura, quando limpa suas feridas, quando endireita os seus caminhos, a sua restauração visível inspira outros, mesmo sem você dizer uma palavra. Muitos acreditam que para impactar precisam de um púlpito, de um microfone, de luzes, de redes sociais. Mas o ministério mais poderoso não precisa de nada disso. O ministério mais forte acontece na rua, em casa, no trabalho, quando a sua vida transformada fala por você. Jesus impactava mais com a sua presença do que com qualquer espetáculo. Ele andava e os demônios gritavam. Sua simples presença trazia paz, confronto, salvação. E você também pode levar essa presença com você. É verdade que existe diferença entre o testemunho verbal e o testemunho vivido. As palavras são importantes, mas quando não estão alinhadas com o coração e com a vida, perdem o poder. Por outro lado, quando a transformação pessoal é real, até os seus silêncios pregam, até a sua forma de reagir reflete Cristo. Esse é o tipo de evangelismo natural que atrai, porque não parece forçado. Não é marketing espiritual, é autenticidade. Muitos ao seu redor estão observando. Talvez não digam nada, mas estão vendo como você lida com a adversidade, como você responde ao desprezo, como você mantém a fé diante das críticas, como você continua amando mesmo quando não é amado. A sua vida restaurada tem impacto no ambiente, porque mostra que existe uma outra maneira de viver, um outro espírito agindo, uma esperança que vai além deste mundo. Existe algo belo em ver alguém que esteve quebrado e agora caminha de cabeça erguida, em ver alguém que foi rejeitado e agora abraça, em ver alguém que foi ferido e agora cura. Essa pessoa pode ser você. Porque quando Deus termina sua obra em você, a sua simples presença se torna um convite para que outros busquem o mesmo Deus que te transformou. Talvez você não se sinta digno de carregar esse ministério silencioso. Talvez pense que o seu passado te desqualifica, que os seus erros te invalidam. Mas lembre-se, os julgamentos dos outros não podem parar o plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele te escolheu sabendo exatamente quem você era. E se Ele decidiu te restaurar, também decidiu te usar. A graça não apenas salva, ela também te transforma em testemunha. Então, levante sua cabeça. Não diminua a obra que Deus já fez em você só porque outros não a reconhecem. Sua luz não precisa de aplausos para brilhar. Sua vida não precisa de validação externa para ter valor. Quando você acorda e escolhe obedecer, já está pregando. Quando ama, apesar das dores, já está evangelizando. Quando perdoa quem te feriu, já está ministrando. Essa transformação de glória em glória é um processo constante, a cada dia mais parecido com Jesus, a cada dia mais sensível à sua voz, a cada dia mais firme na sua verdade. Não precisa se apressar nem se comparar. A glória que você reflete hoje já é suficiente para atrair alguém para o caminho. E amanhã essa glória crescerá ainda mais. Querido irmão,
Há pessoas que nunca entrarão em uma igreja para ouvir um sermão, mas ouvirão a história que a sua vida conta. Há corações endurecidos que não abrirão uma Bíblia, mas lerão a sua conduta, sua paz, sua fé. Não subestime o ministério da sua presença. Não se esqueça que o Espírito Santo habita em você e te usa até quando você não percebe. Por isso, não viva para agradar os que criticam, nem para responder aos que te julgam. Viva para refletir Cristo. Viva para que os outros vejam a graça dele em você. Porque o que Deus está fazendo em você não é apenas para você. É também para aqueles que precisam de um exemplo, uma prova viva de que Deus transforma, cura e restaura. Então, caminhe com segurança. A sua simples existência, sustentada pela graça, já é um testemunho. A sua simples presença, marcada pelo Espírito, já prega. E nada, nem as críticas, nem os julgamentos, nem os olhares dos outros, pode impedir o plano perfeito de Deus para que você seja luz no meio das trevas. Número 13. Você não precisa ir à igreja para encontrar a Deus, mas precisa encontrar a Deus para ser igreja. Querido irmão, às vezes nos sentimos tão esmagados pelas opiniões dos outros que esquecemos que a voz que mais importa é a do nosso Pai em secreto. Jesus foi claro em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará em público. Aquele quartinho que talvez você veja como um canto sem importância pode se tornar o lugar mais sagrado do universo quando você o enche de adoração sincera. Ali, na intimidade, longe de olhares críticos e julgamentos humanos, seu espírito se conecta com Deus da forma mais pura. Há poder nos espaços pequenos, porque não são as dimensões do lugar que importam, mas a disposição do coração. Seu quarto, sua cozinha, seu carro, qualquer espaço pode se tornar um santuário quando você o dedica a um encontro com Deus. O santuário doméstico não precisa de vitrais, bancos ou corais. Precisa de um coração quebrantado, disposto a se encontrar com seu Criador. Essa presença divina, que transforma o ordinário em extraordinário, desce quando você fecha a porta e dá a ele toda a sua atenção. E é ali que suas raízes espirituais se fortalecem para resistir às críticas e aos julgamentos do mundo. Nesses espaços pequenos acontece a intimidade divina, porque ali não há distrações, não há multidões para impressionar, não há máscaras para sustentar. Ali é apenas você e ele. Mais do que em qualquer templo cheio de pessoas, na solidão do seu quarto você descobre que a voz dele é doce, que o olhar dele é amoroso e que o plano dele para você não depende do que os outros pensam. Quanto mais tempo você passa no seu quarto transformado em santuário, mais forte se torna seu espírito, mais clara sua visão e mais firme sua fé. Muitos acreditam que o templo religioso é o único lugar onde a glória de Deus se manifesta. Mas Jesus ensinou que a presença dele não está limitada por paredes. Ele se manifestou a Moisés numa sarça ardente no deserto, falou com Elias em um monte, encontrou-se com a samaritana junto a um poço. Seu quarto pode ser tão sagrado quanto se você o transformar em altar. Você pode separar um cantinho em casa onde costuma se ajoelhar, com a Bíblia ao alcance e os joelhos rendidos. Esse altar doméstico pode ser o berço das suas orações mais profundas, o solo onde suas lágrimas mais sinceras tocam o coração do céu. Mesmo no cotidiano simples, Deus está presente. Ao lavar a louça, ao arrumar a cama, ao caminhar pela rua, se o seu coração estiver sintonizado com Ele, tudo se transforma em adoração. Ele não precisa de cenários espetaculares para se encontrar com você. Ele ama se manifestar na simplicidade. E quando você entende isso, as críticas daqueles que olham apenas as aparências perdem peso. Porque você sabe que sua relação com Deus não se mede pelo que os outros veem, mas pelo que Ele vê quando você fecha a porta.
Quando seu quarto se torna santuário, você descobre uma verdade libertadora. Você não precisa ir à igreja para encontrar a Deus, mas precisa encontrar a Deus para ser igreja. Porque igreja não é apenas um lugar, é um estado do coração. Quando você aprende a ser igreja em segredo, pode impactar a igreja em público. Quando se enche da presença dele no silêncio, pode derramar o amor dele em meio ao barulho. Então não subestime os espaços pequenos. Eles são escola de humildade, refúgio de paz, oficina de transformação. É ali que o caráter é forjado para resistir às críticas externas. É ali que a visão é recebida para caminhar com propósito, mesmo que outros tentem te desviar. É ali que o coração ferido pelos julgamentos alheios é curado. Feche a porta, respire fundo, fale com seu pai, chore se precisar chorar, cante se precisar cantar, fique em silêncio se as palavras não forem suficientes. Porque Ele está ali, esperando no secreto para te encher de amor. E quando você sair daquele quarto, quando voltar ao mundo, levará sobre os ombros a fragrância da presença dEle. E os outros, mesmo sem entender, saberão que você esteve com Ele. Por isso, quando a pressão das opiniões externas te sufocar, volte ao seu santuário. Quando as críticas tentarem apagar sua fé, volte ao seu quarto. Quando os julgamentos dos homens quiserem frear seu chamado, feche a porta e ouça a voz do único que importa. Porque nada, nem ninguém, pode impedir o que Deus faz com você em secreto. E lembre-se, os julgamentos dos outros jamais poderão impedir o plano perfeito de Deus. Porque aquilo que Ele te fala no oculto, Ele cumprirá no visível. Porque o que Ele forma no seu santuário pessoal se manifestará na sua vida pública. Então, guarde esse segredo entre você e Ele. Porque 2 espaços pequenos nascem as maiores vitórias. Número 14. Perdoar quem te feriu não os liberta, liberta você. Querido irmão, há um poder escondido no perdão que quebra correntes muito mais pesadas do que aquelas que os outros colocaram sobre você. Mateus 18, 21 e 22 nos mostra aquela conversa entre Pedro e Jesus. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar-lhe? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro esperava um limite, mas Jesus respondeu com liberdade. Porque o perdão que Jesus ensina não tem tanto a ver com beneficiar quem nos ofendeu, mas com libertar quem foi ferido. Quando você escolhe perdoar a igreja que te machucou, na verdade não está libertando eles, está libertando a si mesmo. O ressentimento é uma prisão disfarçada. Faz você acreditar que guardá-lo te protege, que se apegar à dor te mantém justo, mas tudo o que faz é te manter preso. Perdoar não significa justificar o que fizeram com você, nem fingir que não doeu. Perdoar significa soltar, para não ficar paralisado no passado. Perdoar a igreja que te feriu, os líderes que te julgaram, a comunidade que te rejeitou, é um ato de amor próprio que abre as portas para você caminhar em liberdade espiritual. Há quem confunda perdão com reconciliação, mas eles nem sempre andam juntos. Você pode perdoar sem se reconciliar, porque o perdão é uma decisão unilateral que não depende da resposta do outro. Talvez a igreja que te feriu nunca peça desculpas. Talvez as pessoas que te apontaram nunca reconheçam seus erros. Mas você pode decidir hoje não carregar mais o veneno do rancor. Pode decidir fechar essa ferida com o remédio do céu, porque a falta de perdão não machuca quem te feriu, continua machucando você. Jesus ensinou isso tantas vezes porque ele sabia que os relacionamentos humanos falham, mesmo dentro do seu povo. A igreja é formada por pessoas quebradas que também ferem. E sim, a igreja precisa se arrepender de tantas feridas causadas aos seus. Mas você também precisa perdoar,
para que essas feridas não infeccionem e te afastem de Deus. Porque nada neste mundo, nem mesmo os erros dos homens de fé, pode impedir o plano perfeito que Deus tem para você. O perdão, embora seja uma decisão instantânea no coração, costuma ser um processo gradual nas emoções. Hoje você decide soltar, amanhã a lembrança ainda dói. Depois de amanhã você entrega de novo para Deus, e pouco a pouco a dor diminui e a liberdade cresce. Não se condene se não conseguir tudo de uma vez. Caminhe rumo àqueles 70 vezes 7 com a ajuda do Espírito Santo. O perdão também redefine a confiança. Perdoar não significa restaurar imediatamente a relação, nem permitir que te machuquem de novo. Você pode estabelecer limites saudáveis. Pode não voltar para aquele mesmo ambiente se for tóxico, mas perdoar continua sendo crucial, porque não se trata deles, se trata de você e da sua intimidade com Deus. Há uma beleza profunda em ver alguém que, mesmo tendo sido ferido pela própria igreja, se levanta, é curado e continua servindo a Deus. Essa pessoa é você. Porque no dia em que você perdoa a igreja que te feriu, você não está libertando a igreja. Está se libertando para amar a Deus sem amargura. Você não precisa mais adorar pela metade, orar com ressentimento, duvidar do amor dele. Pode se aproximar com o coração limpo, com as mãos abertas, sabendo que a graça dele é suficiente para cobrir sua dor e transformá-la em testemunho. Querido irmão, hoje você pode escolher sair dessa prisão. Hoje você pode levantar a cabeça e declarar que as críticas não te definem, os julgamentos não te impedem, os erros dos outros não podem destruir o seu chamado. Hoje você pode escolher o perdão, não como fraqueza, mas como uma revolução espiritual, porque num mundo que ensina vingança, o perdão é um ato contra a cultura que mostra que o Espírito Santo ainda transforma corações. Então feche os olhos por um momento e entregue a Deus esses nomes, essas feridas, essas memórias. Diga: Senhor, eu não entendo por que me feriram em teu nome, mas hoje eu decido soltar. Hoje eu decido ser livre. Hoje eu decido não permitir que o pecado dos outros me afaste do teu plano perfeito. E sinta como o peso cai, como o ar fica mais leve, como a paz entra nos lugares onde antes só havia dor. Perdoar não apaga a história, mas redime o presente e abre o futuro. Perdoar não isenta o culpado, mas cura o ferido. E perdoar não interrompe a justiça de Deus, mas te permite viver sem correntes enquanto Ele cuida do restante. Então, dê esse passo. Porque quando você escolhe perdoar aqueles que te criticaram, que te julgaram, que te rejeitaram, está declarando com a sua vida que nada nem ninguém pode impedir o plano perfeito de Deus. E isso, querido irmão, é a verdadeira liberdade. Número 15. O teu ministério mais poderoso não precisa de plateia, apenas de um coração que intercede. Querido irmão, Jesus foi claro quando falou em Mateus 6,4. Para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Esse é o coração desta verdade. As obras mais poderosas não precisam de palco. As orações mais eficazes não carregam microfone. E os ministérios mais transformadores não dependem de aplausos. Há quem viva frustrado por não ter visibilidade, por seus talentos não serem reconhecidos, por críticas que os fizeram se esconder. Mas Deus está levantando profetas de bastidores, intercessores secretos, guerreiros invisíveis cujo ministério é tão real, tão santo, que só Ele vê e respalda. O lugar secreto, teu quarto, teu closet espiritual, é onde tua influência na eternidade toma forma. Talvez você pense que não é pregador, que não tem púlpito, que ninguém te convida para plataformas. E tudo bem, porque o lugar mais poderoso de autoridade espiritual não é público, é íntimo. É nesse espaço onde você dobra os joelhos, onde as palavras se quebram em oração, onde clama pelos perdidos, onde intercede pelas nações e onde teu coração toca o coração do Pai.
É aí que o teu ministério invisível move os céus, mesmo que ninguém na terra perceba ainda. A intercessão é profética por natureza. Quando você entra no seu quarto de oração e traz diante de Deus nomes, famílias, cidades, líderes, até mesmo aqueles que te criticaram ou feriram, ali você está exercendo o ministério mais poderoso. Nesse silêncio em que ninguém te aplaude, onde tuas lágrimas são vistas somente por Ele, você está mudando realidades no espiritual que depois se refletirão no natural. Essa é a diferença entre ministério visível e ministério invisível. Um enche auditórios, o outro enche o céu com perfume. O erro de muitos é crer que ministério se mede por visualizações, por seguidores, por popularidade. Mas o próprio Jesus ensinou que as obras feitas em segredo têm mais peso na eternidade. Existem pastores que pregam em estádios, mas também existem mães de joelhos em seus quartos, cujo ministério invisível sustenta toda a família. Existem intercessores desconhecidos que impedem guerras em oração, que sustentam missões inteiras sem serem vistos. E esse ministério oculto tem uma recompensa que nenhum aplauso humano pode igualar. Quando você ora pelos outros em silêncio, quando clama pela igreja que te feriu, quando abençoa quem te amaldiçoou sem que ninguém saiba, tua influência espiritual se multiplica, porque o lugar secreto não é esconderijo de fraqueza, é o quartel-general dos guerreiros espirituais. Ali você se treina, ali recebe estratégias, ali levanta bandeiras invisíveis que o mundo não vê, mas o inferno treme ao perceber. O ministério do secreto também te guarda do orgulho, porque ninguém mais vê, ninguém mais reconhece, ninguém mais celebra. E assim você aprende que sua identidade não depende do que os outros dizem, mas do que Ele vê em segredo. Por isso o título desta mensagem é tão verdadeiro. Liberte-se das críticas e conecte-se com Deus, porque os julgamentos alheios não podem parar o plano perfeito que Ele tem para você. O lugar secreto te forma. É ali que teu caráter é refinado, tua humildade cresce, tua audição espiritual se aguça. O ministério público muitas vezes é perigoso porque os aplausos dos homens inflacionam o ego. Mas o ministério secreto protege teu coração e o mantém dependente dele. No teu quarto espiritual, você aprende a ser um profeta sem precisar de palco, um intercessor sem reconhecimento, um guerreiro que não busca glória própria. Querido irmão, não menospreze o ministério que você tem só porque ninguém vê. Não pense que tuas orações na madrugada não têm valor. Não acredite que tuas lágrimas derramadas na solidão são desperdiçadas. Tudo isso é visto pelo teu Pai, e Ele que vê em secreto te recompensará em público. Um dia, aquilo que você semeou em silêncio florescerá diante de todos. E não será para a tua glória, mas para que outros também creiam no Deus que vê e responde. Então levante-se hoje e volte ao teu quarto. Feche a porta, desligue o telefone, incline o rosto e comece a ministrar ao Pai no secreto. Você não precisa de plateia humana para ter impacto eterno. Você não precisa de plataforma para mudar destinos. Você não precisa que os outros reconheçam teu esforço para que Deus o respalde. Quando teu ministério mais poderoso acontece em segredo, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Você é um profeta de bastidores. Sua oração não é pequena. Sua fé não é insignificante. Seu ministério oculto não é menos válido. Quando você toca o coração de Deus em segredo, Ele move a mão dele no visível. E quando tua única plateia é o céu, tua recompensa será eterna. Porque os julgamentos dos outros não podem impedir o plano perfeito que Ele já escreveu para você. Querido irmão, querida irmã, temos caminhado juntos por um caminho de restauração. Você descobriu que a sua dor tem propósito, que a rejeição te qualifica para o ministério e que a intimidade com Deus transcende qualquer estrutura religiosa imperfeita. As críticas que um dia te paralisaram agora são apenas ruído distante. A aprovação que você buscava desesperadamente nos homens encontrou no coração de Deus.
Teu quarto se tornou um santuário, teu quebrantamento virou fortaleza, e a tua história de dor foi transformada em testemunho de graça. Em Jeremias, Deus declara: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os julgamentos dos outros nunca foram capazes de mudar os pensamentos de Deus a teu respeito. Hoje você sai desta mensagem com uma nova identidade. Você é um filho amado, um intercessor poderoso, um portador da graça. Teu ministério mais poderoso não precisa de plataforma humana, porque você tem a plataforma celestial. Tua adoração mais autêntica não precisa de plateia terrena, porque você tem a plateia divina. O plano perfeito de Deus para a tua vida continua intacto. As críticas humanas não o impediram, a rejeição religiosa não o alterou e a dor espiritual não o cancelou. Você é livre para caminhar no teu propósito eterno. Antes de nos despedirmos, declare comigo: sou livre das críticas humanas e caminho na aprovação divina. Minha relação com Deus é mais forte que qualquer julgamento religioso. Vá em paz, caminhe em liberdade e lembre-se sempre: o Deus que te restaurou ontem te acompanhará todos os dias da tua vida.